Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou começar a chamar o pessoal para as nossas lives de segunda. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autocuidado. Eu deixei uma caixinha de pergunta lá, perguntando como que o pessoal estava se autocuidando. E as respostas eu quero comentar. A gente vai conversar a respeito. Não vou falar de cada uma não, porque foram bastante, mas eu quero dar um apanhado delas, tá bom? Tô chamando o pessoal, gente. Quem estiver entrando, hoje a gente vai falar sobre autocuidado. Um foco mais voltado para quem cuida, né? Em especial de crianças. E quem está em contato direto com a criança, né? Qualquer adulto que esteja em contato direto com a criança, tá, gente? Vamos lá. Aí, se vocês acharem interessante encaminhar também, avisa o pessoal, seus amigos, que eu tô entrando ao vivo. Do lado da caixinha de mensagem tem um aviãozinho assim, pode encaminhar também. Eu já vou dar boa noite para quem está entrando, tá bom? Logo, logo. Só um minuto. Tô terminando de convidar o pessoal. Isso. Mãe, a Lu, a Rê. Boa noite. Vou fixar nosso tema. Autocuidado. Pai também entrou. Vou fixar o tema para quem entrar depois saber sobre o que a gente está conversando. Boa noite, todo mundo. Que bom. Vamos ver quem tá aí. Quem tá? Pai, amor em placas, marido, Rê, Lu, mãe. Boa noite, todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autocuidado. Vocês estão me ouvindo bem? Só coloca coraçãozinho aí se tá me ouvindo bem. Paulinha também, boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre autocuidado. Se vocês acharem esse assunto importante, interessante, manda para os amigos, manda para quem vocês conhecem, que qualquer cuidador de criança precisa, para ontem, saber e entender um pouquinho sobre esse tema. E a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Por que eu acho importante o autocuidado? Primeiro, porque ajuda a gente a se relacionar com qualquer outra pessoa, tá? Com todas as pessoas do nosso círculo de convivência. Ajuda a gente a se conectar com a gente mesmo e se conectar com o outro, porque dá espaço para aquelas coisas mal resolvidas estarem em dia dentro da gente e a gente consegue se conectar. E faz com que a gente seja melhor para o outro, seja melhor para o mundo, tá? Quando a gente consegue ter as nossas questões, aquilo que está obscuro dentro da gente resolvido, a gente consegue lidar melhor com o outro, com a vida em si, tá? A gente começa a achar a vida menos injusta, tá? Oi Laura, boa noite. A gente começa a achar a vida menos injusta. Hoje eu postei algo relacionado que a gente vê no mundo, é aquilo que a gente carrega no nosso coração. E teve alguns questionamentos sobre isso no direct, que foi muito legal. E eu queria também compartilhar isso com vocês, né? No momento em que a gente se cuida, que a gente olha para os nossos problemas, para as nossas dores, para aquilo que faz bem para a gente consegue resolver aquilo que está mal resolvido e consegue olhar para o outro de forma mais amorosa, mais calorosa, tá? Então, assim, carregar o autocuidado, como eu vi muitas pessoas, né, que responderam a caixinha de perguntas, me falaram assim, a maioria mães, né? Boa noite, Laurinha. Principalmente mães, me falaram que não tem tempo de se autocuidar. Algumas mães me relataram que não tem dinheiro para se autocuidar. E
E o que pesou mais realmente foi tempo, né? Então, assim, nos primeiros anos, então, do bebê, a gente realmente fica, né, por aqui sem tempo mesmo, e a criança demanda muito da gente. Conforme a criança vai crescendo um pouquinho mais, a gente vai tendo um pouquinho mais de tempo pra gente. Mas essa questão do dinheiro é uma coisa muito, muito interessante, porque quando a gente fala em autocuidado, sempre, né, o que relataram para mim? Eu não tenho tempo nem dinheiro para ir em academia, eu não tenho tempo para viajar, eu não tenho dinheiro para viajar, eu não tenho dinheiro para fazer aquelas coisas que eu gosto, na verdade. Então eu quero, né, se vocês conseguirem ficar comigo até o final, eu vou dar algumas dicas de autocuidado que não precisa de dinheiro e que o tempo é mínimo gasto naquilo, sabe? Quando a gente que vai ajudar você de verdade a se conectar consigo mesmo. Boa noite, Rodaleia. Boa noite, Mimo Festas. Cuido mais dos outros do que de mim, disse a Odaleia. Olha que eu não sou mãe. E aí a gente não consegue cuidar do outro, né? Agora eu vou te falar uma verdade, sabe? A gente vai precisar conversar sobre isso. O que a gente faz? Às vezes a gente abdica daquilo que a gente quer, que a gente gostaria de fazer para estar atendendo a demanda do outro. E aí fica ruim, sabe? Aquela relação fica pesada. Aquilo que a gente está oferecendo para o outro fica pesado demais porque a gente espera que o outro compreenda que a gente está abrindo mão de muita coisa por ele, sabe? E muitas vezes com a criança a gente faz isso de maneira inconsciente, né? Eu tô abrindo mão de tudo pro meu filho, né? Parei de trabalhar, não saio mais, não tenho mais outros relacionamentos, né? Na verdade, eu nem converso com adultos direito, eu só falo sobre criança. E aí a gente fica nisso que a gente não atende às nossas necessidades, no momento em que a gente tem, assim, que acontece algo fora daquilo esperado, daquilo programado, a gente estoura, principalmente com a criança, né? Porque é menor e isso está no nosso inconsciente. A gente acaba agindo com a criança de maneira agressiva porque a gente não está atendendo às nossas demandas, tá? E essa questão de autocuidado, ela tem que ser uma coisa que vem de dentro para fora, sabe? Quando as pessoas me colocam que elas não têm tempo para caminhar, elas não têm tempo de ir na academia, elas não têm tempo de encontrar com os amigos, com as amigas, né? Principalmente que foram mulheres que me responderam. Tudo isso faz parte realmente do autocuidado. Porém, não é o essencial, sabe? O essencial é aquilo quando você olha para você e consegue, dentro daquela sua limitação, por exemplo, mães de criança pequena, né, que ainda não vão para a escola, por exemplo, crianças que demandam mais tempo, olhar para si e pensar o que eu posso estar resolvendo agora, nesse momento, dentro de mim, sabe? Qual que é o passo que eu posso estar dando nesse momento, sabe? Às vezes pode ser curto, pode ser 2 minutos. Ali um momento, já vou adiantar alguma coisa, talvez um momento de você parar e fazer uma respiração mais profunda. Uma respiração diafragmática, por exemplo, onde você inspira de uma forma maior, enche o diafragma de ar e fica ali por alguns segundos segurando aquele ar e depois consegue exalar aquele ar assim de uma forma mais tranquila e oxigenar o seu cérebro e mostrar para o seu cérebro que você não está em risco, que você não está precisando que ele libere hormônios negativos dentro de você. Você consegue pensar de forma mais clara, você consegue fazer seus batimentos se acalmar. Isso também é autocuidado, sabe? É você enxergar que ali naquele momento você pode dar uma pausa, pode respirar, pode atender essa demanda emergencial, sabe? E não vai demorar nem 2 minutos e não vai gastar nenhum dinheiro, tá? Mas olhar pra gente e atender as nossas necessidades é o princípio básico da gente poder começar a atender as necessidades dos outros, viu, Daleia? A disciplina positiva, principalmente, que é a nossa base, que a gente conversa muito sobre ela em quase todas as segundas-feiras, ela fala pra gente que a criança
quando ela está com mau comportamento, ela tem uma necessidade não atendida. Não é isso que a gente já conversou? E isso vale para todo ser humano, sabe? Uma necessidade não atendida num adulto também faz com que ele haja de uma maneira inadequada, de uma maneira mais agressiva, tá? E aí, como que a gente atende essas nossas necessidades? Olhando pra gente, tá? E quem pode atender essas nossas necessidades? A gente, né? Porque a gente não tem um adulto que toma conta da gente, né? Como a criança. Então, atender as nossas necessidades, por nada, Odaleia. Ale. Oi, Ale. Nossa, a Ale entrou na live, que legal. A Aline também, boa noite, gente. A gente está conversando sobre autocuidado e a gente está falando um pouquinho como que deixar de lado nós mesmos pode não atender às necessidades das nossas crianças, tá? Faz com que a gente às vezes não atenda às necessidades das nossas crianças de maneira plena, porque a gente não consegue se conectar, porque está faltando colocar luz naquele pontinho negro que a gente precisa resolver, sabe? No momento em que a gente consegue se conectar com a gente mesmo, a gente consegue se conectar com a criança. E para isso a gente precisa ter espaço dentro da gente, né? E esse espaço só vem no momento em que a gente se conecta, no momento em que a gente olha pra gente, no momento em que a gente consegue ter esse autocuidado, né? Eu tô procurando não usar muito essa palavra, porque vai ser o nosso tema da noite, mas para não ficar, né, muito redundante falando sempre autocuidado, mas o cuidado com a gente mesmo, tá? E o cuidado com a gente mesmo vem através da gente olhar para dentro e entender quais são as nossas necessidades naquele momento. E nem sempre naquele momento né? A gente tem muitas necessidades e muitas do que a gente não consegue atender no momento, né, em que ela vem, a gente consegue fazer de uma forma mais tranquila, como por exemplo o que eu falei agora há pouco, a gente parar, respirar e se conectar com a gente mesmo. Esse é um autocuidado, é mostrar para o seu corpo de que você está ali presente naquele momento, que você não está passando por um perigo iminente, que ele não precisa liberar hormônios que vão te fazer mal. Então é isso, tá? Dessa forma também, eu anotei outra coisa para não esquecer da gente falar sobre autorresponsabilidade. Né? Quando a gente assume a responsabilidade sobre a nossa vida, que o outro não tem culpa, não tem obrigação de resolver as nossas questões. Quando a gente coloca na nossa mão as rédeas da nossa vida, a gente consegue ter esse autocuidado como prioridade, sabe? Quando a gente assume, né? Principalmente quando você vira mãe, né? Aí você tá doente, você tem que continuar fazendo as coisas, mas o principal é o quê? É você se restabelecer. Se a partir do momento que você não consegue cuidar de você, você não consegue cuidar do outro, como a gente começou a falar, tá? Porque você não vai ter tempo. Você, dentro da sua cabeça, tem muitas outras questões para serem resolvidas. Então, a entrega não vai ser real, a entrega não vai ser sincera, não vai ser total naquele momento, sabe? Porque você tem questõezinhas pequenas dentro de você a serem resolvidas. E o autocuidado tá nisso. Tá em você começar de dentro para fora. Tá entre você assumir a responsabilidade sobre a sua vida e não colocar em cima do outro responsabilidade sobre a sua felicidade, sobre aquilo que faz bem pra você, tá? A responsabilidade é sua e toma rédea sobre isso, tá? Você é o maior influenciador da sua vida. Foi o que eu coloquei pra gente não esquecer, sabe? Quem influencia a sua vida é você mesmo, certo? E para quem tá entrando depois, entrou Fernanda, entrou Pamela, entrou Aline, a gente, no final da live, se tiverem dúvida, enviem solicitação para entrarem, tá bom? Que eu vou gostar muito da gente conversar ao vivo, quem conseguir entrar hoje para conversar comigo, tá legal? Então, como prática, como uma sugestão prática para a gente trabalhar o nosso autocuidado, eu já sugeri inicialmente a respiração, a gente inspirar
até mesmo de maneira diafragmática, né? Encher o nosso diafragma, segurar o ar por alguns segundos, o tempo que a gente conseguir, e liberar o ar de maneira como se aquilo tudo de ruim que tivesse naquele momento tá indo embora, tá? Esse é um autocuidado simples que exige 2 minutos, não exige dinheiro nenhum, sabe? E que vai ajudar a gente a se conectar com a gente mesmo, vai ajudar a oxigenar o nosso cérebro, oxigenar nossas células, vai diminuir doenças, vai mostrar para o nosso cérebro que a gente não está em perigo, que ele não tem que liberar adrenalina, cortisol, hormônios ruins para dentro do nosso corpo, vai facilitar os nossos pensamentos, tá? Então, respirar de maneira profunda é a primeira dica de autocuidado prático, tá? E isso dá para você fazer com o bebê de 1 dia, como dá para você fazer com a sua criança de 10 anos, tá bom? Segundo autocuidado, que eu acho o mais importante, e esse autocuidado também não exige dinheiro, não exige muito tempo, exige exige que você esteja sempre vigiando a sua mente, vigiando os seus pensamentos, sabe? Exige vigília da nossa parte, tá legal? Vigie o que você está recebendo de entrada. Cuide das suas entradas. O que são as entradas? É aquilo que você assiste, é aquilo que você vê, é aquilo que você escuta, tá? É aquilo que você está colocando para dentro de você. Sabe? Não é claro, né, que dentro desse nosso autocuidado, a gente teve pessoas que me falaram assim: eu não tenho dinheiro, eu não consigo ainda comprar orgânicos, né? Alimentos orgânicos ainda são caros. Porém, não é só isso que tá indo para dentro de você, tá? Então, cuide o que você está vendo, cuide o que você está lendo, cuide o que você está ouvindo. Dentro disso, cuide das pessoas que estão ao seu redor. Sabe? Quem que você está mantendo no seu ciclo mais próximo? Sabe? As pessoas que estão mais próximas de você, elas estão te acrescentando ou elas estão te diminuindo? Sabe? Elas estão mostrando para você que você pode mais ou elas estão falando que elas são mais? Elas são mais que você. Você entende o que eu estou te falando? Pessoas que reforçam as nossas crenças, né? Temos também aquelas pessoas que estão no nosso ciclo há tanto tempo e às vezes a gente não consegue se desligar delas e elas estão ali reforçando algumas crenças limitantes que a gente tem. Como, por exemplo, eu sou incapaz de resolver tal situação. Ou eu vivo em briga com meu marido, mas eu sou incapaz de me desligar disso, sabe? E são pessoas que estão te dando força para você ir em frente, mostrando para você que você é capaz de resolver aquela situação, ou não, elas estão falando: não, realmente fica aí dentro dessa relação abusiva que você não vai dar conta, sabe? Então, cuida das pessoas que estão à sua volta, sabe? Esse autocuidado também não exige dinheiro, não exige tempo, tá? Exige uma vigília da nossa parte, sabe? Sempre. Tem pessoas que realmente, né, estão no nosso... Não tô falando pra você, né, deixar de conviver com as pessoas, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente precisa das pessoas, a gente precisa de convivência, mas se aquele ciclo não tá te acrescentando, busque novos ciclos, sabe? Busque uma turma nova, busque ouvir coisas diferentes, pessoas diferentes, tá? Busque crescer dentro das suas possibilidades, tá? E dentro disso, quando a gente convive com pessoas tóxicas, a gente aumenta as nossas possibilidades de autossabotagem. Porque a gente acredita que a gente não é capaz de resolver tal situação, a gente acredita que a gente não é merecedor de ter algo que a gente deseja, sabe? E a gente tem isso no nosso inconsciente. O que a Pamela falou? Não tinha pensado em autocuidado nesse ponto de vista. Que bom! Que bom que eu tô podendo acrescentar um pouquinho mais. Até porque, né, Pamela? A Pamela tá junto comigo aqui.
A gente tem um menino de 2 anos, né? A Pamela tem uma menina de 2 anos. E 2 anos ainda demanda mais tempo realmente da gente, né? Demanda mais tempo do que uma criança de 7 anos, por exemplo, que já é mais autônoma, né? Eles estão começando a falar, estão começando a se desenvolver, claro. A gente está trabalhando, né, para a autonomia dessas nossas crianças, mas eles ainda demandam mais tempo da gente e a gente, como mãe, ainda não consegue ter esses altos cuidados que são pregados por aí, como, por exemplo, né, atualmente eu tenho conseguido, né, no último mês, nos últimos 2 meses, eu tenho conseguido sair com amigas e conversar algo diferente de filho. Isso para mim tem me renovado realmente. Mas a gente precisa ter o autocuidado que está na nossa mão. Como, por exemplo, isso, tá? Aquilo que a gente consegue com tempo, com pouco tempo e sem dinheiro nenhum, sabe? É a vigília dos nossos pensamentos e do que tem entrado pra gente, tá? Primeiro, então, respirar é a primeira dica. A segunda dica é cuidar daquilo que está entrando. E a terceira dica é cuidar daquilo que está saindo. Não só o que está entrando. Entrou a Jerusa, entrou a Ana. Boa noite, tá, gente? A gente está falando um pouquinho sobre autocuidado. Já dei 2 dicas e agora estou indo para a terceira, onde a gente vai falar um pouquinho para ter cuidado sobre o que está saindo da gente, sabe? O que a gente está falando. As nossas palavras têm muito poder. Se você se olha no espelho e acredita e fala pra você que aquilo que tá ali não tá legal, não tá bonito, não tá condizente com o que você quer, você com certeza vai passar isso pras pessoas. Tá certo? Então, assim, se você fala que você não é capaz, que você não é merecedor de algo, você está passando isso para o universo e é isso que está saindo da sua boca e é isso que vai acontecer. Você não vai ser merecedor, você não vai ser bonita, você não vai ser bem-sucedido, você não vai ser resoluto nos seus problemas. Tá? Então, respirar, primeira coisa. Segunda coisa, cuidar daquilo que está entrando dentro da gente. Terceira coisa, cuidar daquilo que está saindo de dentro da gente, tá? Aquilo que a gente está falando, a gente joga para o universo e o universo acata e toma como verdade, tá? E como a gente está conversando sobre filhos, a gente está falando sobre crianças, é bom a gente lembrar também, né, que aquilo que está saindo, sendo verbalizado da gente, vai se tornar uma profecia autorrealizável. Então, se você está falando que o seu filho não quer nada com a dureza, que menino não aprende nada, que menino é difícil, que o menino faz aquilo para te atentar, que o menino não sabe nada, que é estabanado, que é desajeitado, que não aprende nada, tudo que você está falando está indo para o universo, está indo para a cabecinha dele, está indo para dentro dele, ele vai tomar aquilo como verdade, porque você é o adulto referência dessa criança e ela vai tomar aquilo como verdade, tá bom? E ela tomando aquilo como verdade, ela leva para a vida toda, tá? E depois é muita terapia para resolver. Então, assim, vamos começar a cuidar de agora, tá bom? Vamos evitar, vamos deixar as terapias só para potencializar aquilo que as nossas crianças vão precisar, tá bom? Aquilo que elas já têm de melhor dentro delas, né? Vamos evitar as terapias para reparar os danos, tá? Enquanto mais a gente puder potencializar as nossas crianças, melhor. A Pri entrou, a Tia Glorinha entrou, a Aldaleia voltou, que bom. Então tá. Então a gente falou de respiração, a gente falou de cuidar daquilo que está entrando, daquilo que está saindo. E por último, mas não menos importante, eu queria frisar para a gente cuidar sempre dos momentos de gratidão, sabe? São coisas. Essas dicas todas que eu tô dando pra gente de autocuidado não exigem da gente dinheiro, não exigem tempo em demasia, exige, né, uma vigília e exige um cuidado nosso, tá? Ai, que bom! Entrou gente aí conhecida. Entrou o Zé Brasil, no Garfo Gourmet. Entrou a expressão expressando bons momentos.
Ah, que bom, gente. Boa noite para todo mundo, tá? As nossas lives sempre começam segunda-feira às 10 horas, tá? Para quem tá chegando um pouquinho depois. Por último, eu tô falando um pouquinho sobre autocuidado, tô falando pra gente frisar os momentos, então, de gratidão, sabe? Os momentos nossos de conexão com aquilo que a gente acredita, com aquilo de bom. A gente tem o hábito de olhar apenas aquilo que a gente não conseguiu resolver, sabe? E mesmo nos momentos de cinza, nos momentos de luto, a gente tem que. A gente tem. Daquilo a gente consegue tirar algo bom, sabe? Mas a gente consegue olhar só para as coisas ruins. Sabe? Às vezes a gente fala, meu dia hoje foi muito ruim, briguei com o chefe, briguei com o marido, briguei com a amiga, briguei com um colega de trabalho, né, o ônibus, perdi um ônibus, tudo deu errado. Mas e aí, você conseguiu sair de casa, você conseguiu se alimentar, sabe? Tem pessoas que têm tanta síndrome de pânico, têm tanta ansiedade que não conseguem se mover, não conseguem sair de casa. Então você conseguiu sair de casa, você tem um emprego bom, você conseguiu se alimentar, sabe? Você consegue se comunicar e amanhã vai ser outro dia. Sabe? Mas olhe para as coisas boas e seja grato de verdade, do fundo da sua alma, assim, sabe? Agradeça profundamente aquilo que veio de coisas boas, sabe? E nessa parte do autocuidado, onde a gente está falando de gratidão, a gente pode levantar a questão de não nos desconectar daquilo que a gente acredita como fé. Sabe, se você acredita em Deus, se você acredita em Alá, se você acredita no Buda, sabe, nos seres superiores, nos espíritos, no que você acredita, sabe? Não perca sua conexão com eles. Esse é um autocuidado muito importante, sabe? A fé é o alicerce pra gente, sabe? Não é uma questão que eu entre com frequência nesse assunto, porque eu sei que tem muitas pessoas, né, que se dizem sem acreditar em nada, mas se pegue naquilo que você acredita, sabe? E deixa isso como um momento realmente de autocuidado para você, sabe? Tenha isso como um cuidado diário, sabe? Se, na hora que amanhece, na hora que vai dormir, não perca essa conexão, tá? A Michelle entrou também. Gente, se ficou alguma dúvida, eu vou dar uma pincelada rápida só para falar o que a gente falou tudo hoje. Mas se alguém ficou com alguma dúvida, eu falo para sair e voltar e pedir para entrar ao vivo para a gente conversar, tá? Quem quiser conversar comigo ao vivo, eu tô aqui à disposição. Combinado? Então, a gente falou a importância do autocuidado, que ela ajuda a gente a se relacionar com as outras pessoas, ajuda a gente a se conectar, ajuda a gente a ser melhor como pessoa, ajuda a gente a ser melhor como ser humano, tá? E essa conexão, ela é melhor com a gente e é melhor com o outro quando a gente tem esse autocuidado e essas coisas mal resolvidas dentro da gente, a gente coloca luz e resolve aquela situação, a gente consegue limpar, abrir espaço para o outro, abrir espaço para a gente realmente cuidar do outro. Se a gente não cuida da gente não consegue cuidar do outro, tá? Deixa eu abrir aqui para o cachorro entrar. Sou católica, mas respeito todas as religiões. Que bom, Daleia. Esse é o princípio básico da gente conviver, né? Respeito, né? E é isso que a gente conversa aqui também, né? Respeito pelas nossas crianças. A gente às vezes prima tanto pelo respeito com o adulto, a gente quer que as crianças respeitem as pessoas, respeitem o outro adulto, mas a gente não respeita as crianças, não respeita o trabalho da criança, tá? O Zé falando parabéns pelo seu trabalho, falou tão bem que interessou o assunto. Ah, que bom, Zé, que bom. Então só pincelando, tá? A gente já tá terminando, que pena que você entrou um pouquinho no final, mas toda segunda-feira, às 10 horas, a gente tá ao vivo, tá, pessoal? Quem perder também, eu deixo disponível 24 horas e depois a gente coloca no YouTube, combinado? No canal Mamãe Fê. Autocuidado, então. Ajuda a gente a se conectar com o outro, a se relacionar melhor, ajuda a gente a respeitar o outro, né? Como a Adaleia falou, tá? Ele tem que ser um processo que vem de dentro. Às vezes a gente acha que o autocuidado vem só de fora, vem só ir na academia, vem só se alimentar bem, vem só
ir no cinema, só encontrar as amigas. E não é apenas isso, tá? O autocuidado tem que ser um processo interno, tá? Autorresponsabilidade. Esse momento de autorresponsabilidade é a gente assumir as rédeas da nossa vida e entender que a gente é o maior influenciador da nossa vida, sabe? Então, a nossa felicidade depende da gente. E faz um pouquinho de conexão com esse autocuidado. A gente pode fazer até uma outra live sobre autorresponsabilidade, porque tem alguns outros tópicos que eu já li que é interessante a gente discutir, mas a gente fala em outra live. E como prática, eu sugeri a gente respirar, tá? Ter momentos de respiração até mesmo diafragmática, encher o nosso diafragma, segurar o ar ali por alguns segundos e liberar o ar de maneira que aquilo tudo que está de ruim naquele momento está passando. Dessa forma a gente oxigena o nosso cérebro, a gente mostra que a gente não está em nenhum perigo eminente, que o nosso organismo precisa liberar os hormônios ruins, que é a ocitocina e a adrenalina, que faz mal para nossas células, que faz a gente ficar doente, tá? Então, respirar é um autocuidado primordial, tá? Às vezes a gente faz isso o dia todo, todos os momentos, né? 24 horas por dia, e faz de maneira inconsciente. Então, quando a gente consegue fazer as coisas de maneira consciente, isso é libertador, tá? Então, respirar de maneira consciente, mostrando que seu corpo está recebendo todo aquele oxigênio que está entrando, todas as células estão sendo oxigenadas e tá? Até as doenças estão indo embora com aquele foi embora. Tá bom? Tudo que não pertence a gente tá indo embora naquele momento. Então, respirar é um autocuidado bacana, que não precisa de dinheiro, que não precisa de muito tempo, tá? E você consegue fazer até na hora que o chefe tá enchendo o saco. Tá? Que bom, Gê, que bom que você gostou das dicas. A Clara entrou. Que bom. A Aline também disse que gostou das dicas. Obrigada, Aline. E por último, né, as últimas 3 dicas que a gente deu: cuidado do que está entrando, cuidado do que está saindo e gratidão, né? Conexão com aquilo que a gente acredita que é superior a gente e que pode regir a nossa vida de uma forma mais que está tomando conta da gente, né? Na verdade, né? Que rege as nossas vidas além da gente. Então, cuidar das nossas entradas do que a gente está ouvindo, do que a gente está vendo, do que a gente está lendo, das pessoas que estão ao nosso redor, se livrar de pessoas tóxicas, se livrar de pessoas que não acrescentam pra gente, que reforçam as nossas crenças limitantes, né? Que a gente tem pessoas, né, que estão com a gente a vida toda falando que realmente a gente não consegue aquilo, que a gente não é merecedor daquilo, e a gente se auto-sabota acreditando que aquilo é verdade, sabe? Não é. A gente veio nesse mundo para brilhar, a gente veio para ser tudo que Deus não fez a gente para ficar sem, mais ou menos não, tá bom? Isso é para todo mundo acreditar, tá? A tia Glorinha falando parabéns, minha querida, muito sucesso. Também te amo. Cuidar das nossas saídas, daquilo que a gente está verbalizando, então, falando pro universo, tá? E gratidão, né? Gratidão como causa, enxergar o belo até mesmo no meio do caos, tá? Então é isso. Se alguém ficou com alguma dúvida e quiser conversar comigo no privado, eu estou à disposição. Eu vou explicar um pouquinho como funciona o nosso atendimento, que teve muita gente chegando essa semana nova no perfil. Então, eu faço atendimentos e ajudo aos pais nesse processo de educação, para a gente encontrar um caminho do meio, um caminho respeitoso e amoroso na educação das crianças, de forma que a gente consiga colocar limites de forma gentil e de forma firme, tá? Porque as nossas crianças, elas precisam disso, elas precisam sim de gentileza, mas elas precisam de firmeza, elas precisam que a gente seja guia, né? A gente seja como rio, né? As crianças são como rio e a gente tem que ser como margem, tá? Tá ali para guiar o caminho dessas nossas crianças. E eu trabalho com esse atendimento, a gente faz atendimento online. Eu acredito, né, e todos os nossos estudos mostram que o problema
né? Normalmente é do adulto, então por isso eu faço atendimento com o adulto, sabe? Eu converso com os pais, com os educadores. Quem precisar, então, a gente faz esse atendimento online. Pode ser via Skype, via WhatsApp. E dura em torno de 45 minutos a 1 hora. E é rapidinho, né? E resolve no primeiro atendimento, normalmente, tá? Se quiserem mais conteúdo, a gente tem o YouTube, o canal do YouTube, Mamãe Fê, tá? Segue lá, curte. Se vocês acharem que as informações que eu falei são relevantes, são importantes para a vida de outras pessoas, compartilha, envia para os amigos, envia para quem tem filho. Eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Toda segunda-feira, 10 horas da noite, a gente tá aqui, tá bom, gente? Um beijo grande para quem entrou depois, a Michele, a Ellen. Obrigada por vocês terem entrado. Vai ficar salvo 24 horas e depois de 24 horas eu subo pro canal do YouTube, tá bom? Um beijo, boa noite, gente. Tchau!